Supergirl estreou nos cinemas brasileiros e ela é uma heroína da DC Comics. E nesse vídeo a gente vai comparar personagens da Bíblia com heróis da DC. E é claro, né, pessoal? Anota aí que o vídeo vai começar. Fala pessoal, eu sou o Pedro. Eu sou o Batman. E eu sou o Davi, e já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo que você conhece, manda pra aquele nerd cristão que você sabe que curte muito quadrinhos e é estudioso da Bíblia, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Mas pelo amor de Deus, não esquece de mandar pro seu amigo desviado, aquele seu amigo nerd desviado. Se ele gosta de quadrinhos e ele sente vontade de voltar pra igreja, esse vídeo é pra ele também. Mas sem enrolação, vamos pro primeiro dessa lista. E em primeiro lugar, Barry Allen, o Flash e o profeta Elias. Barry Allen é um cientista forense que trabalha na polícia de Central City, onde obviamente ele trabalha atuando na sua área. Quando ele era criança, sua mãe foi... E o seu pai injustamente foi condenado por esse crime, na qual ele não cometeu. E Barry passou a vida toda tentando provar a inocência de seu pai. Sempre atrasado, Barry Allen um dia estava trabalhando em seu laboratório. Ele estava perto de vários produtos químicos, até que uma noite chuvosa, um raio caiu naquele mesmo laboratório, causando um estrago enorme. Ele se recuperou prontamente desse acidente. Porém, ao longo do tempo, ele começou a perceber que as coisas em volta dele estavam mais devagar. Mas na real, era ele que tinha ficado muito rápido. Então Barry Allen tinha recebido poderes de super velocidade, se tornando o Flash. Go! E então Barry Allen usa sua super velocidade para combater criminosos e super vilões, sendo um personagem muito conhecido dos quadrinhos, lutando até mesmo na Liga da Justiça. Mas e se eu te falar que tem um personagem na Bíblia que correu bem rápido também? Mais até que carruagens. Você acredita? Estamos falando do profeta Elias. Elias foi um profeta do Antigo Testamento, que tinha a missão de chamar o povo de Israel a adorar a Deus, ao arrependimento e combater totalmente a idolatria. Ele é conhecido por enfrentar os 400 profetas de Baal. Os profetas de Baal pedirão em nome de seu Deus. E eu pedirei em nome do Senhor. E a gente já contou essa história aqui, eu vou deixar o link aqui nos cards. E logo após esse episódio dele ter enfrentado os 400 profetas de Baal, Elias disse para o rei Acabe que iria chover muito. E falou para o rei Acabe para ele se apressar, porque a chuva ia vir e fazer um estrago. Então era melhor ele correr daquele lugar que ele estava, antes que a chuva impedisse ele. Na sétima vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. E assim como Elias disse, o céu começou a escurecer. E Acabe prontamente foi com a sua carruagem e cavalos, foram em direção à cidade, a cidade de Jezreel. Acho que é assim que fala, pessoal. Jezreel, tem muita tradução, é difícil falar. Mas algo inusitado aconteceu. Então o poder de Deus veio sobre Elias, onde Elias correu mais rápido do que os cavalos e as carroças de Acabe. Ele chegou primeiro na cidade, antes dos cavalos que estavam correndo. Gente, vocês têm noção que Elias percorreu uma distância de 30 quilômetros, mais rápido que carruagens? Pelo que pesquisamos, ele correu em média 44 quilômetros por hora. Gente, isso é absurdo, ninguém consegue fazer isso. Velocidade. Eu sou a velocidade. E, gente, todo mundo conhece a história de Usain Bolt, que era o velocista mais rápido da nossa geração. O recorde dele era correr 9,58 metros por segundo. São quase 10 metros por segundo, em uma distância curta de 100 metros. Para você ter uma comparação de Usain Bolt com o profeta Elias, o profeta correu 12,22 metros por segundo durante 30 quilômetros. Eu vou tentar deixar uma tabela aqui explicando mais ou menos qual é essa comparação. Gente, isso é um absurdo. Ninguém consegue manter essa velocidade por 30 quilômetros. É uma velocidade muito grande por um percurso muito grande. Foi incrível o que o poder de Deus fez com Elias. E olha o que diz em 1 Reis 18. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Mas e aí, você sabia dessa história? O Flash da Bíblia se chama Profeta Elias. E em segundo lugar, a tropa dos Lanternas Verdes e os cristãos.
Hal Jordan, ou John Stewart, são os Lanternas Verdes talvez mais conhecidos das histórias em quadrinhos. O primeiro era um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, e diga-se de passagem, um ótimo piloto de jatos. Certo dia, durante um treino de voo, uma energia verde o envolve e o transporta até um local de uma queda de uma nave alienígena, onde ali um alien está morrendo. Esse alien se chamava Abin Sur, um membro da tropa dos Lanternas Verdes, uma força policial que assegurava a paz em todo o universo. Absu então usou os poderes do Anel, que é uma característica marcante dos Lanternas e que dá poderes para quem o usa. E no caso de Abin Sur, ele o entregou a Hal Jordan, que se tornou um novo Lanterna Verde, pois ele precisava de alguém digno e ele viu isso em Hal Jordan para poder usar o poder dos Lanternas Verdes. Hal se junta à tropa dos Lanternas Verdes e tem como seu mentor o Sinestro, um outro Lanterna Verde que mais pra frente se tornaria um vilão. Já John Stewart é um arquiteto e veterano da Marinha dos Estados Unidos, onde ele foi escolhido pelos Guardiões do Universo como o novo Lanterna Verde, substituindo o Hal Jordan. Tá, mas o que a tropa dos Lanternas Verdes tem a ver com os cristãos? Sei lá. Tanto os cristãos primitivos quanto nós de hoje em dia, da mesma forma que os Lanternas Verdes, temos uma arma em nossas mãos que é poderosa e nos dá poderes para lutarmos contra o mal. E essa arma é a Bíblia, pessoal. E diferente dos anéis dos Lanternas Verdes, ela não nos dá poderes físicos, mas sim poderes espirituais, onde podemos enfrentar Satanás e suas armadilhas. E guarda isso que eu falei que vai ser importante no nosso devocional. E assim como no Sinestro, que no começo da história de Hal Jordan, ele parece ser uma pessoa boazinha, um ótimo mentor, não se engane, ele depois se tornou o maior vilão do herói. E assim como em nossas vidas, o diabo também é o nosso maior vilão. Ele aparece na nossa vida oferecendo coisas, oferecendo alegria, mas não se engane, tudo que o diabo conta é mentira e no final de tudo é só destruição e morte que ele tem a oferecer. E a tropa dos Lanternas Verdes tem a missão de manter a paz na galáxia, onde eles têm um juramento bem bacana. No dia mais claro, na noite mais densa, nenhum mal escapará à minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. Já Jesus deixou outros ensinamentos para nós cristãos, que são esses: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E diferente de Hal Jordan e John Stewart, que foram dignos de portar o anel dos Lanternas Verdes, nós cristãos não somos dignos da salvação, mas através de Cristo nós somos salvos e libertos do pecado. E sim, claro, né, pessoal, podemos herdar a salvação e a vida eterna. E por falar do Rei dos Reis Jesus, vamos para o terceiro lugar: Superman e Jesus. Kal-El foi um sobrevivente do planeta Krypton, onde ali os seus pais colocaram ele numa nave e mandaram ele em direção à Terra, porque o planeta ali estava sendo destruído. Então, para salvar a vida do seu filho, eles fizeram esse pequeno sacrifício. E essa nave foi parar na cidade de Smallville. E foi encontrado pelo casal Jonathan e Martha Kent, que o adotaram e passaram a chamar ele de Clark Kent. E logo no princípio, desde a infância, Clark já demonstrava ter superpoderes. Porém, os seus pais viram um medo de que as pessoas descobrissem o seu superpoder. Por isso que os pais de Clark pediram para ele esconder os seus superpoderes. Mas apesar disso, Clark Kent tinha um grande coração. E volta e meia ele usava os seus poderes para salvar algumas pessoas. Por fim, ao se tornar adulto, ele se mudou para a cidade de Metrópolis. Se tornou jornalista e foi trabalhar no Planeta Diário como repórter e também, claro, se tornou um Superman. Já Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele morreu por nossos pecados e nele, e somente nele, nós temos a salvação. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Tá, mas qual a conexão de Superman com Jesus? Criado por judeus, Joe Shuster e Jerry Siegel, acho que é assim que fala, pessoal. Superman foi inspirado na Bíblia e em Jesus, e tem várias conexões. Vamos para uma delas. Dos céus, o Pai envia seu Filho único para salvar a Terra e quando ele chega aqui, é criado por pais adotivos. Pessoas boas. Te lembra alguma coisa? No caso de Jesus, quem cria ele é Maria e José. No caso de Superman, é Marta e Jonathan. Até a semelhança das letras iniciais é parecida com a da Bíblia. E ao atingir uma certa idade, Superman vai para o Ártico, onde ele encontra a Fortaleza da Solidão. E lá ele conversa com o espírito de seu pai. E já Jesus,
Atingindo uma certa idade, ele foi para o deserto. Ele estava em jejum e lá ele foi tentado pelo diabo por 40 dias. Mas lá ele resistiu, expulsou o mal e ainda encontrou seu Deus Pai. A terceira coincidência é que aos 30 anos Jesus começou o seu ministério. Ali a sua jornada pública de pregar o evangelho, de curar doentes. Assim como o Superman, que também começou ali a trabalhar de verdade ali como Superman aos 30 anos de idade. Superman luta pela verdade e justiça e é um símbolo de esperança, assim como Jesus. Tem super força, super velocidade e vamos ser sinceros, gente, se Jesus quiser, ele também tem super força e velocidade. Poxa, gente, mas não tem comparação, né? Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E claro, né? É de verdade. Mas e aí, o que você achou dessa comparação? Você sabia dessas? E em quarto lugar, Supergirl e João Batista. Kara Zor-El é a prima do Superman. Ela foi enviada junto dele na destruição de Krypton, porém ela demora mais um pouquinho para chegar à Terra, devido a problemas com sua nave. Acredito que eles foram em naves separadas, mas eu corrijo se estiver errado. Então, chegando aqui na Terra, ela adota o nome de Linda Lee Danvers. E é claro, mais pra frente ela se torna Supergirl, combatendo os vilões do universo da DC. Kara Zor-El é prima daqueles do que é considerado um dos homens mais fortes do universo da DC. Um deus, com D minúsculo, o Superman, que a gente acabou de falar, um personagem que inspira bondade e esperança. E se eu te falar que na Bíblia, Jesus tinha um primo que foi responsável por preparar o caminho e anunciar a chegada do Salvador aqui na Terra? Pois é, esse é João Batista, aquele que foi profetizado lá em Isaías como a voz que clama no meio do deserto. Uma voz clama: no deserto prepare um caminho para o Senhor, faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E gente, o nascimento de João Batista foi um milagre, porque a sua mãe Isabel era estéril. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está em seu 6º mês de geração, pois nada é impossível para Deus. E João Batista foi um grande homem de Deus e cumpriu aquilo que foi profetizado por Isaías. Ele anunciou a vinda do Salvador. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E gente, diferente da Supergirl, que tinha um uniforme muito maneiro e combatia super vilões, João Batista usava roupa simples, com pelo de camelo. Mas ele sim combatia contra a incredulidade dos fariseus e dos saduceus. Mas e aí, você sabia que João Batista era bem parecido com a prima do Superman? Então, pessoal, anota aí. Lembra que eu falei sobre a arma que nós cristãos temos? A Bíblia? A Bíblia, além de nos dar poderes para lutar contra o mal, contra o pecado, ela é o nosso manual de vida. Ali temos todas as informações que precisamos para ter uma vida bacana e correta perante Deus. É impossível você, cristão, querer seguir a Jesus e não ler a Bíblia. Então minha dica é: começa a ler. Tenha um hábito, tenha uma rotina, lê todo dia, mas lê. Ah, Pedro, mas eu não tenho tempo. Será mesmo? Tenho certeza que o seu tempo no celular e na Netflix provam ao contrário, hein? Tô de olho. Leia 10 versículos, leia 5 por dia, não importa, leia um. Se você conseguir ler leia um versículo por dia. Um é pouco, né, pessoal? Mas leia um. Se você tiver só tempo para leia um. Mas leia. Ah, Pedro, mas eu não sei por onde eu começo a ler a Bíblia. Minha dica para você é: leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você é um novo convertido, eu sugiro você ler Marcos, que tem uma linguagem bem bacana, bem fácil de você entender. Ou começa por Gênesis, onde Deus criou o mundo, também vai ser bem legal para você começar. E olha o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. E fala pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo bacana, mais um vídeo nerd e cristão. Se você gosta das duas coisas, você vai gostar desse vídeo aqui também. Se você acha que tá faltando algum personagem e que você quer indicar também, coloca aqui nos comentários. Ah, pessoal, eu não entendi porque vocês não falaram de Batman, não falaram de Mulher Maravilha, não falaram de outros personagens assim que são bem conhecidos na DC. Coloca pra gente nos comentários também, que provavelmente a gente vai soltar uma parte 2 logo em breve. Mas não se esquece de mandar pro seu amigo desviado e seu amigo cristão desviado não.
Cristão desviado. E não esquece de mandar pro seu amigo nerd desviado. Vai que ele gosta de personagens da DC, mas tá afastado da Bíblia. Vai que ele assiste esse vídeo, gosta das comparações e quer voltar pra Jesus. E não se esquece de se inscrever nesse canal. Gente, a gente tá querendo produzir vídeo toda semana, nesse mesmo formato bacana aqui pra vocês, sempre tentando melhorar, sempre tentando falar sobre a palavra de Deus de uma forma bem diferente. E de indicação de vídeo, eu vou colocar esses dois vídeos aqui, que um é sobre personagens da Bíblia, comparados com personagens da Marvel, e personagens de Star Wars, comparados com personagens da Bíblia. Valeu, tamo junto.